Senhoras e senhores, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo aí falando qual é o PC Gamer mais barato pra você montar aqui no Brasil. O vídeo foi extremamente bem, e aí me veio uma ideia na cabeça, tipo, mano, qual seria o PC Gamer mais barato pra gente montar no AliExpress? Usando somente peças do AliExpress, eu separei os melhores modelos, na verdade os modelos mais baratos que eu consegui. E, cara, esse PC ficou extremamente barato e também muito bom. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo ver essa configuração. Lembrando, rapaziada, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Só um breve detalhe, algumas peças elas tendem a acabar um pouco mais rápido, mas fiquem tranquilos porque eu sempre vou deixar um link a mais aí pra ficar de reserva caso acabe o estoque. Então vamos lá, começando pela nossa placa-mãe e processador. Nesse caso aqui, obviamente, a gente vai ter que ir pros kits Xeon, até porque nada bate de frente com o preço desses caras. Cara, um processador custa 40 reais, é bizarro de barato. Mas vamos lá, qual foi o modelo mais barato que eu encontrei? E esse modelo é de uma marca chamada Kinenda. Não sei falar isso direito. Mas enfim, foi o modelo mais barato que eu acabei encontrando. Nesse caso, esse kit aqui, ele vem com uma placa-mãe X79, que nesse caso é uma placa-mãe um pouco mais simples em comparação com as outras. Então, para um efeito comparativo, se a gente estivesse falando de um Intel da vida, seria mais ou menos uma H310, ou se a gente estivesse falando de AMD, que acho que fica até mais fácil de fazer a analogia, a gente estaria falando aí de uma A320 da vida. Nesse caso aqui, essa placa-mãe, ela já usa o socket LGA 1360. Nesse caso aqui, a placa-mãe, ela já usa o socket LGA 1356. No geral, como eu disse, é uma placa-mãe relativamente simples, mas para os modelos de entrada é muito boa. E nesse caso aqui ela já permite você colocar um SSD NVMe e somente 2 pentes de memória RAM. O único ponto negativo da gente importar essas placas-mães aí do AliExpress é porque ela não vem acompanhada da bateria. Isso porque, pra quem não sabe, você não pode em tese importar bateria por conta da pressão atmosférica, sei lá, tem uma explicação bem mais complexa que isso. Mas no geral nada pode vir com bateria. Então eles tiram e, cara, nesse caso aqui uma bateria custa papo de 20 reais, é muito barato. Mas no geral é uma placa-mãe muito boa e bem completa aí pra gente que tá começando. Além disso, esse kit aqui, ele já vem junto com a memória RAM, então cara, vai ser mais uma coisa aí pra gente economizar, e memória RAM faz muita diferença, principalmente no preço final. E nesse caso aqui eu fiquei até um pouco confuso, porque no anúncio, quando você vê a memória RAM, ela vem sem dissipador. Mas quando fui ver lá os anúncios, tinha alguns modelos que vinham com dissipador. E pra quem não sabe, dissipador é tipo a capinha que vem junto com a memória RAM. Mas basicamente, pelo que eu tinha visto, no geral não vem, tá? Só alguns anúncios que especificamente veio, eu não sei por que isso. Mas é uma memória RAM bem simples. No caso aqui são 2 pentes de 8 GB. O que nesse caso aqui eu já vou falar, não é a coisa mais recomendada. Esse PC aqui é o mais barato, porém não é o mais recomendado de todos. Quem quiser, eu vou deixar as configurações do que eu mais recomendo aqui na descrição também. Mas como eu disse, não é o que eu mais recomendo exatamente por conta disso. Tem muitas coisas aqui que, assim, não é o mais recomendado pra jogo. E nesse caso, 8 GB de RAM é muito pouco pra gente usar hoje em dia. E na verdade, falei 2 pentes de 8, correção, são 2 pentes de 4 GB. Acabei confundindo aqui. Mas nesse caso, são memórias RAM DDR3, o que tem um tipo de velocidade bem menor. Então nesse caso, são duas memórias RAM além de ser de 8 GB. Cada memória RAM tem em torno aí de 1333 MHz de velocidade, que, cara, é muito pouco. É uma memória RAM muito lenta. Então fica a minha recomendação de você investir um pouco mais e ter um PC melhor. Mas novamente o foco aqui é preço. Se você tiver interessado, alguns kits aí custam em torno de 200, 300 reais a mais, você já consegue ter, tipo assim, uma configuração bem melhor. Não só na placa-mãe, como também no processador e também na memória RAM, que é o ponto principal. Falando em processador, esse modelinho que vem nesse kit específico é um Xeon E5 2420 V2. Só um breve detalhe, tem que deixar bem claro que é um V2, porque tem o modelo V3 que confunde um pouco a questão de núcleos e threads. Inclusive o próprio vendedor foi meio sacana, ele não colocou o nome completo, ele só colocou E5 2420. Mas enfim, deu pra saber que era o V2. Isso porque esse processador aqui, ele já tem 6 núcleos e 12 threads, o que no geral é muito bom, é um processador sensacional. Além disso, ele vem com um clock básico de 2.2 GHz e um clock máximo de 2.7 GHz. Não é o processador mais forte do mundo, mas ainda assim é muito bom pela faixa de preço. E só para um breve efeito comparativo, vamos comparar ele com o Ryzen 3 3200G, que inclusive foi o processador que eu usei no vídeo de PC Gamer mais barato aqui do Brasil. No geral, o Ryzen 3 3200G, em ganho geral, ele teve 13% a mais, porém nos testes de multicore, o Xeon acaba ganhando, até porque ele tem muitos núcleos e muitos threads, então ele acaba tendo um ganho aí de 12%. E no geral é um processador sensacional, já vai conseguir rodar vários jogos, principalmente com a placa de vídeo que a gente vai colocar. E vamos lá, como eu disse, esse foi o modelo mais barato que eu encontrei, esse kit que eu encontrei, e ele custa aí por volta de 290 reais. Sim, cara, é extremamente barato isso. Só para um efeito comparativo, só o Ryzen 3, somente ele custa aqui no Brasil em torno aí de 600, 700 reais. Calma, obviamente sim, é um processador muito mais recente, é muito mais fácil de você fazer atualizações e tudo mais, mas eu só tô usando pra comparar o preço. E novamente, quem quiser, eu vou deixar mais modelos aqui na descrição. De cooler, o mais barato que eu encontrei, cara, foi esse modelinho aí que vai estar na tela. Ele é um modelo bem simplesão, bem basicão mesmo. Eu particularmente achei muito feio mesmo. Esse verde aí, mano, me quebra muito, é muito feio. Inclusive aqui no Brasil mesmo você encontra o modelo mais barato, que é da Deepcool. Ele é um modelo todo azul e ele custa tipo papo de 40 reais, é muito baratinho. Mas acontece que esses coolers muito baratinhos não são os mais recomendados, até porque o tipo de resfriação, o resfriamento dele não é um
dos melhores. Mas ainda assim, novamente, o foco é preço. No geral, esse cooler você encontra ele abaixo aí dos R$80. Na verdade, o modelo mais simples é em torno de R$70. É um modelinho relativamente bom, ele já vem com 2 heat pipes e tem uma velocidade aí em torno aí de 800 até 2000 RPM. Basicamente é a velocidade que gira o cooler. Você pode escolher entre a versão com ou sem LED, obviamente tem que pegar com LED. Já de armazenamento, cara, aqui literalmente a gente tem uma opção muito infinita. Tem muitos modelos hoje no mercado, variando muito de preço. Cara, tem toda hora uma marca nova surgindo aí de SSD. Mas o que se destacou em questão de preço, pelo que eu tinha visto, eu fiz uma média aí e a X-Ray Disc foi quem se destacou no melhor preço. Eu particularmente gosto muito dessa marca e recomendo muito ela porque é a marca do meu SSD e eu particularmente acho ele muito bom. No meu caso, o meu SSD é um SSD NVMe M.2, mas obviamente o foco é economizar e a gente vai ter que ir para um SATA. E ele é sensacional, o modelo de 480 GB, ele tem uma velocidade de leitura de 350 megabytes por segundo e tem uma versão também de 512 que tem mais ou menos a mesma velocidade. No geral, é um SSD sensacional, principalmente levando em consideração a faixa de preço. E com relação ao preço, né, que é o que mais interessa, você encontra ele variando em torno dos 100 até 110 reais. E detalhe, sim, tem outros tamanhos, então tem 128, 256, tem vários tamanhos, porém eu uso de base o 480 e 512 GB, porque, cara, eu acho que menos que isso você vai ficar um pouquinho na mão. Vamos combinar, os jogos de hoje em dia não estão ficando muito leves, muito pelo contrário, estão cada vez mais pesados. Então seria interessante aí você ter no mínimo uns 480 GB aí de armazenamento. E respondendo uma pergunta, compensa HD? Lógico que não. A menos que você vai fazer um combo, então, tipo, usar um SSD e um HD, tipo, pra armazenar mais e tudo mais. O SSD você deixa com o sistema operacional, mas no geral o HD hoje em dia não é algo muito recomendado, até porque HD é muito analógico. A construção como ele é feito é muito analógica e muito retrógrada. Tem que tomar muito mais cuidado, faz muito mais barulho, tem um nível de leitura muito menor, então realmente não compensa tanto, levando em consideração a dor de cabeça que você pode ter. Inclusive, se você deixar um HD cair, pode ser um inferno pra você. Então toma um pouco de cuidado com isso. E fonte, qual fonte a gente escolheu aí do AliExpress, cara? Tem várias versões, cara, excelentes, muito bonitas. Porém, hoje eu não vou recomendar nenhuma, velho. Literalmente, fonte no AliExpress não presta, não gaste o seu dinheiro com isso, porque, cara, você vai ter muita dor de cabeça. Uma parada que a gente precisa entender é que a fonte é como se fosse o coração do nosso PC, então, cara, se o coração for ruim, o resto vai dar BO. Basicamente, a fonte é mais ou menos isso, então, cara, fonte não é uma parada que é muito recomendada você economizar tanto assim, e principalmente fontes do AliExpress, cara, não comprem definitivamente. Esteticamente, elas são muito bonitas, porém, cara, elas não têm nenhuma certificação, nenhuma mesmo. Eu procurei todos os modelos e nenhum tá escrito que tem alguma certificação 80+, nenhuma fala que tem PFC ativo, nem nada disso. Sem contar que eles usam materiais de baixa qualidade, então não é tão recomendado assim. Cara, a fonte compra aqui no Brasil mesmo pra não ter dor de cabeça. Dois modelos que eu recomendo muito é um da Redragon e o outro é da Pichau, mais especificamente o Pichau Nidus. Eu particularmente acho essa fonte muito boa, principalmente por conta da qualidade dos capacitores dela. Então realmente fonte não é uma parada que é recomendada você comprar no AliExpress. Inclusive, comenta aí se vocês querem que eu compre pra testar, tipo, pra ver como é que é e tudo mais. Mas normalmente não é algo que eu vou recomendar pra vocês, tá? Gabinete, cara, dá pra comprar gabinete do AliExpress? Isso é uma dúvida muito grande de todo mundo, até porque lá tem uns gabinetes bem da hora. Mas, cara, se você quiser infartar a alfândega, eu acho que é uma boa, velho. Isso porque acontece que gabinetes tem um probleminha. Embora você até encontre os modelos baratos, o problema é o tamanho e o peso. Literalmente, os caras vão ver como se fosse uma mini geladeira passando. Então, obviamente, a alfândega vai taxar, cara. É praticamente impossível você importar um gabinete sem ser taxado. Novamente, se vocês quiserem, comentem pra eu testar. Provavelmente vou gastar uma boa grana, porque a taxação da alfândega, meu amigo, é muito alta. Principalmente pra esses produtos muito grandes, assim, cara, ela passa a faca mesmo. Então, gabinete sim dá pra você comprar no AliExpress, só que, cara, a chance de você ser barrado é muito grande. É um equipamento enorme, então realmente vai chamar muita atenção. Se vocês quiserem, eu vou deixar outros modelos que eu recomendo aqui na descrição. Tem um modelo que é da Fortrek, que ele custa papo de 120 reais. Obviamente é um gabinete bem mais simples, mas, cara, os gabinetes do AliExpress também não são nem um pouco baratos. E a placa de vídeo, qual modelo que a gente vai escolher? Bom, vocês sempre sabem que eu recomendo muito a GTX 1060, só que nesse caso aqui o foco é economizar o máximo possível. E o modelo mais barato que eu encontrei foi a RX 580. Atualmente você encontra essa placa de vídeo aí custando no AliExpress em torno de 480, 500 reais. Cara, ela tá muito barata, porém eu ainda recomendo mais você ir pra GTX 1060. Essa placa de vídeo, cara, eu uso essa placa de vídeo e é muito boa. Cara, eu já consegui fazer live com ela, ela roda praticamente todos os jogos numa boa. Obviamente não vai querer rodar um Cyberpunk em 4K que não vai rolar, né, mano? Mas ainda assim, é uma placa de vídeo sensacional que eu super recomendo. E só pra um breve efeito comparativo, cara, a RX 580 comparada aí, por exemplo, com uma GTX 1650, é uma placa de vídeo que o pessoal compra muito ainda, e eu não sei porquê, porque ela particularmente não é tão potente assim. Praticamente todos os testes de comparação, a RX 580 teve um ganho de 14, 20 até 30% em cima da 1650. Então realmente é uma placa de vídeo muito boa, extremamente potente. Pra quem tá montando um PC de entrada, cara, é mais do que suficiente. No geral, essas são as duas placas de vídeo que eu mais recomendo.
recomendo. Novamente, rapaziada, se vocês quiserem, eu vou comprar mais modelos de placa de vídeo, equipamento no geral do AliExpress pra testar, porque eu acho isso muito da hora. Eu particularmente gosto muito desse tipo de conteúdo e eu acho que vocês também gostam, até porque toda hora vocês falam do AliExpress. E quanto saiu o total desse PC, até porque foi o mais barato que eu tentei montar? Bom, só recapitulando, o kitzinho foi 280, o cooler foi em torno aí de 70, o armazenamento foi 110, a fonte foi 300, arredondando, o gabinete foi 120, levando em consideração o gabinete 4-track, a placa de vídeo, a RX 580, tá saindo na faixa dos 480 até 500 reais, e a 1060 você encontra ela também no AliExpress em torno aí dos 650 reais, o que totaliza um PC aí de 1.360 reais, que vão combinar. Essa configuração aqui tá muito boa, cara, já vai levar pra casa um PC gamer aí com 6 núcleos, 12 threads, uma placa de vídeo muito boa, e novamente foi o mais barato que eu consegui. Não é o que eu mais recomendo, mas é o mais barato que você consegue no AliExpress. Detalhe, daria muito pra eu economizar, por exemplo, na placa de vídeo, buscar um modelo mais barato, mas cara, na real você vai economizar uns 300, 400 reais, e cara, o nível de desempenho não chega nem perto do que você vai ter com essa placa de vídeo. Então eu optei por recomendar esse modelo, porque embora ele seja um pouco mais caro, um pouco, né, coloca bastante aspas aí, cara, você vai ter uma experiência muito melhor do que, por exemplo, se você ficasse economizando muito em muita peça. PC Gamer, infelizmente, não é uma parada muito barata, principalmente aqui no Brasil, então não dá pra ficar economizando em literalmente tudo. Mas eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!